relação a esses confrontos, eu acho que é óbvio que quando a bola rolar, tudo pode mudar, mas indiscutivelmente o Palmeiras é quem tem a missão em tese menos complicada, embora não vai jogar em seu estádio, vai jogar em Barueri, que estranhamente é sempre um ponto de interrogação na vida do Palmeiras, sabe-se lá por quê, é coisa muito estranha. Parece, por exemplo, como é Itaquera para o Corinthians quando joga contra o Bragantino, embora tenha vencido recentemente, mas o Corinthians mais perde do que vence o Bragantino em casa. Essas estranhezas do futebol. Mas o Palmeiras é indiscutivelmente aquele que eu acho que tem o maior favoritismo. O Corinthians não jogará em seu estádio, mas é um Corinthians também muito melhor que a Portuguesa, embora a Portuguesa tenha feito um bom campeonato e chegado, inclusive, à frente do próprio Corinthians. A Portuguesa ficou em quarto, o Corinthians em quinto. A Portuguesa fazendo um trabalho de reconstrução de tudo, né? Não só de elenco, mas do clube, da imagem, mudando, inclusive, o seu status. Veio uma SAF aí e tal, a gente precisa entender melhor como é que vai funcionar, mas, enfim, é uma luz agora ingressando, quem sabe, em um novo ciclo. Agora, então, acho que o Palmeiras é muito favorito, o Corinthians é favorito. E em relação aos outros dois confrontos, acho que está tudo muito aberto. Se você pegar Novo Horizontino e Santos, é um jogo, será um confronto daquele que fez a melhor campanha contra o oitavo, e a melhor campanha foi a do Novo Horizontino. E detalhe, é um time que quase subiu contra um outro que quase caiu. Então a diferença nesse pelotão não é tão grande assim. Um time que fica, em quinto, sexto, sétimo de Série B, ele não está tão distante de um outro que fica em 15º, sexto de campeonato de Série A. E o Campeonato Paulista, mais uma vez, ele mostra isso. Santos e Novo Horizontino não tem lá tanta diferença de um para o outro. A Série B que o Santos jogou, ele ficou perto do Novo Horizontino. Exatamente. Ou seja, não seria nenhum absurdo, inclusive, a gente apontar um leve favoritismo para o Novo Horizontino, que vai jogar em casa, está embalado, fez 4-0 no Palmeiras e tal. O time que está se preparando, é um trabalho sólido. Não fosse assim, ele não teria ficado nas últimas 3 temporadas batendo na trave em Série B. É um time que qualquer hora vai aparecer na Série A. E talvez o Santos, se não abrir o olho, reapareça na Série B, porque está fazendo bobagem demais. A começar, inclusive, por esse início do Campeonato Brasileiro, quando foi com o time bastante desfalcado, misto, alternativo, sei lá o que, como queiram chamar, para Chapecó. E perdeu, né? Mal se livrou de um outro rebaixamento e já começa o Campeonato Brasileiro seguinte poupando o time. Algo que eu não vou conseguir abstrair jamais. É um Santos que... Sabe que o Neymar joga? Porque agora é Novo Horizonte, tem uma viagem comprida e tal, né? Tem toda essa questão, né? Enfim, distante de São Paulo, 400 e tantos quilômetros aqui de São Paulo, precisa ver se ele vai se propor a jogar e tal, e como é que seria isso. De qualquer forma, eu acho o Novo Horizontino levemente favorito, e em relação a Bragantino e São Paulo, confronto muito igual. O Bragantino, ele chama atenção nesse início de temporada pela forma eficiente como vem se defendendo, à exceção, claro, do jogo lá contra o Corinthians, mas até o último final de semana o Bragantino tinha tomado gols, acho que em apenas 3 jogos desde que começou o ano, e juntando Paulista e Brasileiro. É um desempenho defensivo bastante positivo. A defesa, que talvez tivesse sido o ponto mais vulnerável do Bragantino nas 2 últimas temporadas, 24 e 25. Agora não, agora aparentemente o desempenho está um pouco melhor. Contra o São Paulo, que eu acho que tem um meio-campo muito bom, mas é um São Paulo que embora seja um time que consiga competir em alguns jogos para os quais ele fica bem mobilizado, São Paulo ainda sem tantas opções de elenco. Mas eu acho que por conta daquilo que o Bragantino é capaz de produzir defensivamente e de como o São Paulo está organizado em seu meio-campo, não vai ficar no muro não, mas acho que é um confronto que está muito igual. Mauro César Pereira, nesses confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista, Bragantino e São Paulo, Novo Horizontino e Santos, você também vai por essa linha de jogos mais equilibrados? Dá para definir um jogo mais equilibrado entre esses, né, dos grandes? Quem pegou o adversário mais difícil, São Paulo ou Santos? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu acho que o desafio mais difícil é o de São Paulo, né? Um confronto de Série A.
né? Um time de Série A contra um time de Série A. Não joga em casa, joga fora. O São Paulo não, até hoje me parece que não venceu, né? Jogando fora de casa, não venceu o Red Bull Bragantino desde que ele virou Red Bull Bragantino, desde que a multinacional austríaca adquiriu lá o controle do clube de Bragança Paulista, tanto do Marcelo Stefani como no Cícero de alguma coisa, que é o estádio atual, que eu não me recordo agora o nome. O Cícero Souza Marques. Isso. É estádio provisório. Exato, né? Enquanto eles não reformam o outro, então ainda tem esse desafio aí, digamos, estatístico, algo assim, retrospecto, melhor dizendo, não é bom. Acho que é o mais difícil. Depois o Santos, né, que joga contra uma equipe que fez campanha muito boa e que é um time de Série B que está sempre tentando chegar na Série A, batendo na trave, ou seja, se mostra competitivo, já aplicou uma goleada, né, no Palmeiras na temporada. Acho que é um desafio para o Santos também bem complicado. Esses são os 2 jogos mais difíceis, né? Corinthians e Portuguesa, se for como foi Palmeiras e Portuguesa e Palmeiras, Portuguesa e Corinthians deve ser aquela mesma situação, com 2 torcidas, imagino, com a maioria de corintianos no estádio. O Portuguesa joga no seu estádio, mas com muita torcida do adversário. Isso, de certa forma, neutraliza um pouco o fator campo, que poderia ser algo favorável, mas é que bom que é assim, com 2 torcidas e não com torcida única. Se for de fato assim, como eu imagino que seja, só que faltava, né? E o Palmeiras tem um desafio o mais tranquilo, né? O time que se classificou aí quase que por um milagre no final e jogando como mandante, né? Jogando em Barueri, onde ele tem mandado seus jogos enquanto troca um piso de plástico lá do Allianz Parque. E Bruno Prado, agora imaginando um cenário que os grandes vençam seus jogos, o cenário seria Palmeiras pegando o Santos, né, como mandante na semifinal, e aí pode até ser o retorno da Arena Palmeiras, que inicialmente se falava no início de fevereiro, e aí no outro lado, Corinthians e São Paulo em Itaquera. Isso, claro, sem nenhuma zebra, sem ninguém passando ali por cima de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, então passando os 4 grandes e os 4 passando vencendo, esse seria o cenário, mas pode ser alternado, como eu disse, a pontuação segue ali contabilizando para ter a classificação e depois o chaveamento das semifinais. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Expectativa nesses jogos: Bragantino e São Paulo, Palmeiras e Capivariano, Novo Horizontino e Santos, Portuguesa e Corinthians. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Acho que está bem claro assim, o cenário. Claro que não dá para saber quem vai ganhar todos os jogos, ainda mais jogo único. Isso abre caminho aí para alguma surpresa, mas antes dos jogos, na teoria, é isso. Palmeiras é bem favorito contra o Capivariano, jogando em casa. Corinthians, para mim, é favorito contra a Portuguesa, mesmo que no Canindé, a Portuguesa com melhor campanha, mas para mim o Corinthians é favorito, não tem o Yuri Alberto, né? Isso é um desfalque, o Yuri é um desfalque bem complicado para o Corinthians, não só agora no Paulista, mas também na sequência de Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto é um desfalque complicado, mas ainda assim, para mim, nesse confronto com a Portuguesa, o Corinthians é favorito, e os jogos do Santos e do São Paulo são jogos complicados. São jogos que, para mim, não tem, assim, não tem zebras. O Santos cair para o Novo Horizontino e o São Paulo cair para o Bragantino, não acho que seja zebra, não. Acho que são resultados normais na circunstância atual das equipes, né? O Novo Horizontino com o Santos, concordo com o que o Piperno falou, nos últimos anos não tem uma diferença tão grande entre os times, inclusive na primeira rodada esse ano se enfrentaram na Vila, o Santos ganhou com gol nos acréscimos de virada, um jogo difícil. Eu estava até olhando a classificação da Série B de 2024, que o Santos estava. O Santos foi o primeiro colocado, o Novo Horizontino foi o 5º, mas a diferença foi de 4 pontos. Foi uma diferença bem pequena. Os dois, inclusive, tiveram o mesmo número de derrotas, 10 derrotas naquela Série B. A diferença de 4 pontos foi porque o Novo Horizontino teve 2 empates a mais que o Santos e o Santos 2 vitórias a mais. Essa foi a diferença, ou seja, muito pequena. E o Novo Horizontino é um time hoje que joga a Série B brigando para subir. O Santos tem jogado a Série A brigando para não cair. Então, realmente, não é uma diferença grande. No Paulista, o Novo Horizontino foi bem melhor e vai jogar em casa. Então, é um jogo difícil para o Santos. E o do São Paulo com o Bragantino também. São Paulo até vive um bom momento na temporada, mas o Bragantino só perdeu um jogo nesse ano. Só perdeu para o Corinthians em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, inclusive, ele tem a melhor defesa da competição. Acho que sofreu um gol só no campeonato, o time do Bragantino. Então é um jogo difícil, que se fosse no Morumbi, acho que o favorito seria o São Paulo. Em Bragança, é um jogo duro, até com um pouquinho de vantagem para o Bragantino. Acho que esse é um confronto entre dois times que hoje são
próximos. No Brasileiro do ano passado, o São Paulo foi o 8º, o Bragantino foi 10º. Eles têm brigado mais ou menos na mesma faixa ali nessas competições nos últimos anos. Então, como o jogo é em Bragança, é bem difícil para o São Paulo. Acho que no Morumbi seria um favoritismo do São Paulo. Então, o São Paulo e o Santos, sem dúvida, é que tem os jogos mais difíceis, o que não quer dizer que não possam passar, claro que podem. Acho que são equilibrados. Não acho também que Novo Horizontino e Bragantino sejam, assim, favoritos. Acho que são jogos equilibrados em que eles podem ser eliminados, sim. O Palmeiras e o Corinthians, se forem eliminados, acho que será uma coisa mais surpreendente. Lembrando que na semifinal apenas um jogo, e aí o time com melhor campanha joga em casa, e na final são 2 jogos, ida e volta, com o time de melhor campanha definindo em casa. E aí, Piperno, alguns cenários por aqui, cenários, claro, contando apenas com a vitória de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, né? Mas outras combinações podem acontecer, como eu disse, caso avancem os outros clubes que estão na disputa. Mas, Piperno, passando se o Palmeiras, né, quiser ter a melhor campanha geral e aí seguir com o mando de campo, o Palmeiras precisa, se o Palmeiras vencer o Capitaliano, terá já o mando de campo até uma eventual final. Então, vencendo o Capitaliano, passando com a vitória no tempo normal, ele já tem a melhor campanha até a final. Se empatar, tem que torcer para o Corinthians não vencer a Portuguesa. Esse é o cenário para o Palmeiras, né? Aí, para o Corinthians, para ter essa chance de ter a melhor campanha, ele precisa vencer a Portuguesa e torcer para o Palmeiras não vencer. E se o Palmeiras, né, como nós citamos aqui, passar nos pênaltis, o Corinthians poderá decidir o seu futuro em Itaquera em uma eventual final. E aí, no caso do São Paulo, já numa situação mais, digamos assim, difícil do que Palmeiras e Corinthians, o São Paulo precisa vencer o Bragantino e torcer para o Corinthians não vencer a Portuguesa. E nesse caso, ele teria vantagem de jogar em casa contra o Corinthians e Santos em uma eventual semifinal de clássico, né, se for clássico. Para que jogasse a final em casa, ele precisa que o cenário seja o seguinte, né? Que tem esse cenário e ainda tem que torcer para o Palmeiras ser eliminado. Então, no caso do São Paulo jogar a final, só se o Palmeiras não tiver na disputa. E o Santos, aí o cenário mais difícil para jogar uma eventual final em casa, pelas combinações, dificilmente jogaria em casa em qualquer cenário, mas não chega a ser impossível. Caso vença o Novo Horizontino, o Santos precisa do Corinthians não vencer, né, a Portuguesa, e o São Paulo não vencer o Bragantino. Ambos até poderiam passar nos pênaltis, mas sem vitórias. E nesse cenário também poderia ter um Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Claro, aqui só especulações e, obviamente, aqui nesse chaveamento e pela campanha da fase inicial, o Palmeiras tem essa vantagem de hoje já, por exemplo, definir as quartas na Arena lá em Barueri. E, caso avance, tem a possibilidade de definir em casa com a possível volta da Arena Palmeiras, né, Piperno? Que estava prevista inicialmente ali para o início de fevereiro. Guilherme, tem muita coisa ainda que ainda é difícil a gente prever hoje, né? Até mesmo o retorno do Palmeiras ao estádio, porque acho que vai ter show agora no fim do mês e tal, né? Então isso vai adiar mais um pouquinho, aí, talvez para o começo de março. De qualquer forma, vamos lá. Quanto ao emparceramento e onde cada um vai jogar o quê? Então, vamos imaginar que Palmeiras e Novo Horizontino vençam todos os seus jogos até o final. O Novo Horizontino decidiria em casa. Se o Palmeiras avança com vitória e o Novo Horizontino ganhando nos pênaltis, aí o Palmeiras toma a liderança. Se os dois caírem, por exemplo, e o Corinthians ganhar, aí o Corinthians tem chance de, lá na frente, acabar decidindo em casa. Então, está tudo muito aberto ainda. Difícil a gente fazer agora esse tipo de projeção. E até seguindo nesse assunto de Campeonato Paulista, para falar do São Paulo agora, Bruno, porque tem alguns dados do São Paulo jogando em casa, o time melhorou e tudo, tem agora uma nova fase, né, jogando até melhor depois da situação ali do Júlio Casares afastado, mas a informação aí das últimas horas é de que o Morumbi não estará disponível caso o São Paulo avance para a semi e numa eventual final de campeonato estadual. E aí até o Kaique pode confirmar também,
provavelmente não jogaria também no Brasileiro, né, Kaique? Porque pode ser que as datas batam também, né? Vamos conferir isso aí, mas talvez, né, no Brasileiro também o São Paulo fique sem o Morumbi por alguns jogos. Mas os números são os seguintes, né? Após o início ruim na temporada, o São Paulo chegou ao 6º jogo sem perder, depois da vitória contra a Ponte Preta, somando 5 vitórias, Ponte Preta, Grêmio, Flamengo e Santos, e também o jogo contra o Primavera, né? E um empate com o Santos pelo Brasileirão. Então, foram os jogos Ponte Preta, Santos, Flamengo, Ponte Preta, Grêmio, Flamengo, Santos e Primavera. Tá na tela aí para você que nos acompanha pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix. Então, as vitórias e o empate com o Santos pelo Brasileirão, as partidas no período de invencibilidade. São Paulo emplacava 6 partidas sem perder desde julho e agosto do ano passado, quando o São Paulo estava embalado no começo do trabalho do Hernan Crespo. Naquela ocasião, venceu 5 compromissos de forma consecutiva. E aí, Bruno Prado, agora pode ser que fique sem jogar os jogos decisivos do Paulista no Morumbi, já que o São Paulo sabe que, caso seja mandante em uma eventual semifinal ou final, o estádio estará ocupado para shows nas datas dos dias 24 a 28 de fevereiro, além do dia 4 de março. E aí coincide com os dias, né, com as datas das semifinais e finais do Paulistão, Bruno. Aí no Morumbi recebe shows mesmo, como o estádio do Palmeiras também. E, assim, eu prefiro, aí meu gosto, né, que fique sem jogar no Morumbi na finais do Paulista do que em qualquer jogo do Brasileiro. Eu acho que os jogos do Brasileiro são mais importantes que a reta final do Paulista. Então, para mim é bem pior ficar sem o Morumbi numa reta final de Brasileiro, como foi no ano passado, que uma coisa também não impede a outra. Pode ser que tenha show no Morumbi também na reta final do Brasileiro esse ano de novo, né? Não estou dizendo que uma coisa vai eliminar a outra, mas se for para escolher um momento é melhor agora. Depois, na fase final do ano, se tiver numa reta final, se estiver em fase final de Copa do Brasil e estiver no Brasileiro brigando por alguma coisa, é melhor contar com o Morumbi nesses jogos. E se sair do Morumbi, vai jogar na Vila, né? Me parece que agora a Vila Belmiro é o estádio, a segunda opção do São Paulo, né? Se falou agora no Brinco de Ouro da Princesa. Pode ser também. São Paulo já jogou lá uma vez contra o Vasco, num jogo que também tinha um Morumbi com show. O São Paulo jogou com o Vasco uma vez no Brinco de Ouro. Mas o Pacaembu hoje não vai jogar porque é grama sintética. Barueri, a Leila comprou e também é grama sintética, então também não vai jogar lá. Então sobra aí a Vila, onde o São Paulo já jogou, e o Brinco de Ouro pode ser uma opção também, né? O São Paulo já jogou lá uma vez, foi em 2024, acho, durante o Brasileiro, até venceu o Vasco jogando lá em Campinas.